pessoal, tudo bem? Gente, na semana passada nós estudamos sobre as classificações dos sujeitos e hoje nós vamos estudar sobre sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Por que, de forma específica, essas duas classificações? Porque dentro das outras classificações do sujeito que nós estudamos, por exemplo, sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, essas duas são que as pessoas mais têm dificuldade de identificar dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de um período, tá bom? Então, quando a gente fala em sujeito indeterminado e oração sem sujeito, vamos assim dizer que é o ponto fraco, tá bom? Das pessoas que estudam essas classificações, tá? Vamos seguindo então. Eu trouxe o conceito de sujeito, como eu falei na última aula, tá? Sujeito, ele é um termo essencial da oração. Então, junto com o sujeito, nós temos o predicado. Esses dois são termos essenciais da oração. E como o próprio nome diz, se é essencial, quer dizer que nós necessitamos, precisamos tanto do sujeito quanto do predicado na constituição de uma oração, tá? Ele não só representa o ser ou o fato sobre o qual se declara alguma coisa, mas também faz o verbo ser conjugado. Pessoal, essa última declaração aqui sobre faz o verbo ser conjugado é muito importante. Por quê? Porque, regra geral, tá? E é uma regra que você deve ter sempre contigo e não esquecer, é de que o sujeito vai estar relacionado com o verbo. Ele faz o verbo ser conjugado. Isso resume o seguinte, que o verbo, ele tem que estar de acordo com o sujeito. Se o sujeito está no plural, verbo no plural. Se o sujeito está no singular, verbo no singular, tá bom? Por quê? Porque o sujeito faz o verbo ser conjugado, tá? O sujeito faz o verbo ser conjugado. E aí eu trouxe alguns exemplos de sujeito, né? As casas estavam à venda. A gente tem como verbo aqui estavam. E casas é o nosso sujeito, né? As casas é o nosso sujeito. Perceba que é do que está se tratando o verbo, tá? As casas. Nós ficamos casados por 7 anos. Olha só, a gente tem a locução verbal aqui, ó. Ficamos casados. E aí você pergunta para a locução verbal, quem ficou casado por 7 anos? Ela vai te responder, nós. Nós é de quem se trata a locução verbal. Nós é o sujeito, ok? Então, de forma simples, essa é a nossa classificação no geral do sujeito. Só que, como eu falei para vocês, né? Existem pessoas que têm dificuldade quando vão analisar, por exemplo, um sujeito indeterminado, confundem com um sujeito elíptico, com um sujeito oculto. As orações sem sujeito, quando que acontece uma oração sem sujeito? É quando nós temos um verbo impessoal. E o próprio nome do verbo já diz, ó, verbo impessoal. Não se refere a nenhuma pessoa, tá? Beleza? Então, se é impessoal, quer dizer que constitui uma oração em que nós não temos sujeito. Não existe sujeito nessa oração, por conta que ela é constituída por um verbo impessoal, tá? Vamos seguindo então. O que eu pensei para essa aula? Eu pensei em resolver algumas questões com vocês, tá bom? Resolver algumas orações e indicar para você, olha, quando o verbo acontece dessa forma, o sujeito é assim. Quando acontece desse outro jeito, o sujeito vai ser tal classificação, tá? Sempre trabalhando dentro dessas duas temáticas de sujeito indeterminado, tá bom? De sujeito indeterminado e de oração sem sujeito, tá? Só pra gente conseguir aí pegar a manha de como que você analisa uma oração dentro dessas duas temáticas aqui, tá bom? Dentro dessas duas classificações. E aí eu trouxe o sujeito indeterminado, ó. Apesar de o verbo indicar que houve uma ação praticada por alguém, a identidade do sujeito é indeterminada. Então, quando que vai acontecer, por exemplo, uma situação com o sujeito indeterminado? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, verbo na terceira pessoa do plural. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Procuraram você ontem à noite.
Então, quando eu falo em verbo na terceira pessoa do plural, eu falo em sujeito indeterminado. É claro que isso fora de um contexto, vamos supor, por exemplo, que tem um texto lá. E aí lá em cima no texto citou eles foram à praia, tal. Aí mais embaixo fala assim, perderam a carteira. A gente sabe que esse perder está se referindo a eles. Dentro desse texto, perderam constitui uma oração com sujeito elíptico, tá? Com sujeito oculto. Agora, se você tira desse contexto, tá? Não existe um contexto, a frase está solta ali e aparece um verbo na terceira pessoa do plural, você pode saber que é um sujeito indeterminado, tá bom? É um sujeito em que a identidade é desconhecida. Existe alguém que praticou essa ação, mas a gente não conhece, é indeterminado, tá? Então, verbos na terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Então, verbos que se encontram conjugados nessa terceira pessoa aqui, ó, são verbos que constituem um sujeito indeterminado, tá bom? Vamos lá, seguindo. Estão pedindo sua presença lá fora. Olha só, perceba que aqui, ó, estão pedindo, eu tenho uma locução verbal, tá bom? Essa locução verbal aqui, ó, ela é formada por verbo principal e verbo auxiliar. Perceba que quando eu for analisar uma oração quanto ao verbo e procurar quem é o sujeito, e eu vejo uma locução verbal, eu vou olhar para o verbo principal, obviamente, tá bom? Então, ali, eu percebo que o meu verbo principal, ele está na terceira pessoa do singular. Desculpa, terceira pessoa do plural. Eles. Eles estão. Mesma coisa do que eu falei anteriormente. Se está na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Tá bom? Eles estão pedindo sua presença lá fora. Não sei quem é. Alguém está pedindo sua presença lá fora. Algumas pessoas estão pedindo sua presença lá fora. Tá bom? Outro caso de sujeito determinado. Olha o que nós temos aqui embaixo, ó. Vive-se bem naquele lugar. Eu tenho aqui o verbo viver. O verbo viver, pessoal, ele é um verbo intransitivo. Quando eu tenho o verbo intransitivo mais a partícula se, quer dizer que eu tenho um sujeito indeterminado. Então, outra ocorrência de sujeito determinado. Vou colocar aqui do lado para vocês, olha só. Pagar aqui, ó. Vou colocar aqui certinho para vocês, ó. Quando que vai acontecer sujeito determinado? Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, tá bom? Verbo na terceira pessoa do plural. Verbo intransitivo mais partícula se. Essa partícula se eu chamo de índice de indeterminação do sujeito, ó, IS, né, abreviando. Quando que eu tenho outra ocasião de sujeito determinado? Aqui embaixo, olha só o que eu tenho aqui, ó. Precisa-se de professores. O verbo precisa, se você for analisar o verbo quanto à sua transitividade, é um verbo transitivo indireto. Quando eu tenho verbo transitivo indireto, vou colocar aqui, ó, verbo transitivo indireto, mais a partícula se, eu também tenho uma construção em que esse se é um índice de indeterminação do sujeito e essa oração aqui, ó, constitui um sujeito indeterminado, tá bom? Então, ó, por quê? Porque é um verbo transitivo indireto. Cadê o objeto desse verbo? Aqui, ó. Quem precisa, precisa de algo, né? Lembrando que o verbo transitivo indireto, ele pede um complemento e esse complemento, ele é preposicionado. Então, de professores é o objeto indireto. E essa oração aqui é uma oração com sujeito indeterminado. Mesma coisa aqui embaixo, olha só. Trata-se, ó, quem trata, trata de algo, trata de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Mais a partícula se. Mais a partícula se, índice de determinação do sujeito, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, ó, mais pra frente. Nesse slide aqui, eu vou tratar da oração sem sujeito.
Quando que vai acontecer a oração sem sujeito? Pessoal, a oração sem sujeito, como eu falei para vocês, nós vamos ter como verbo dessa oração um verbo impessoal, tá? Um verbo impessoal. Quer dizer que se é impessoal, não é conjugado, vai sempre aparecer na terceira pessoa do singular, tá bom? E aí a gente vai conhecer alguns dos verbos impessoais que constituem uma oração sem sujeito, tá? Olha lá, anoiteceu sobre a cidadezinha. A gente tem aqui um verbo, pessoal, que expressa fenômeno da natureza. Quando a gente tem verbo que expressa fenômeno da natureza, a gente tem um verbo impessoal. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro caso de verbo impessoal, ó. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Ó. Verbos que expressam fenômenos da natureza. Vou colocar abreviado, tá? Vamos lá. Ó. Está amanhecendo. Mesma coisa aqui, ó. Está amanhecendo. Peraí. Pronto, aqui, ó. Está amanhecendo. Mesma coisa. Tá bom? Está amanhecendo. O que nós temos aqui? A gente tem uma locução verbal, né? Aqui a gente tem o verbo auxiliar. E aqui a gente tem o verbo principal. Quem manda na oração, obviamente, é o verbo principal. Esse verbo principal aqui está expressando um fenômeno da natureza. Então, nós temos uma oração sem sujeito. Tá bom? Está cedo, mesma coisa, ó, expressando o tempo, ó. O verbo estar, ó. O verbo estar, pessoal, indicando um tempo, é um verbo impessoal. Dois verbos que caem bastante aí, dois verbos que estão muito presentes nas questões. Vamos lá, vou colocar aqui ao lado, ó. É o verbo fazer e o verbo haver. São dois verbos aí queridinhos que constituem uma oração sem sujeito. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido, por exemplo, faz 2 anos que não vejo, tá? Ele é um verbo impessoal. Terceira pessoa do singular. Sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Por isso, pessoal, que é errado, é inadequado quando alguém diz fazem 2 anos que não vejo. Por quê? Porque o verbo fazer é um verbo impessoal, deve sempre estar na terceira pessoa do singular. Assim como o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir e no sentido de tempo decorrido ou no sentido de ocorrer, ele é um verbo impessoal. Então, aqui quando eu falo, ó, há muitas pessoas interessadas, ó, aqui eu tenho o verbo haver na terceira pessoa do singular, porque é um verbo impessoal, sempre vai aparecer na terceira pessoa do singular, tá bom? Com o sentido de existir. Tanto que eu posso facilmente trocar. Ó, eu posso falar, ó, existem, tá bom? Por quê? Porque esse verbo está na terceira pessoa do singular por ser um verbo impessoal e constitui, então, uma oração sem sujeito. Olha aqui o verbo fazer, ó, com tempo decorrido, ó, com sentido de tempo decorrido, ó. Faz 2 anos que não recebo mensagem. Então, o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Sempre vai estar na terceira pessoa do singular, tá bom? Beleza? Ficou escuro, aqui, ó. O verbo ficar no sentido de tempo, né? Ficou escuro, está cedo, está amanhecendo, anoiteceu. Então, são verbos impessoais aí que constituem a oração sem sujeito, tá bom? Só voltando aqui no slide anterior, o que nós temos aqui, pessoal? Só a gente fazendo uma retificação. Aqui, ó, estão pedindo. Estão pedindo, vamos lá. Aqui, ó, pronto. Estão pedindo é uma locução verbal, tá bom? Estão pedindo é uma locução verbal. Na locução verbal, o primeiro que aparece aqui, ó, é o meu verbo auxiliar. E o segundo é o verbo principal, beleza?
É o verbo principal. Quem manda na oração? O verbo principal, tá bom? Mas perceba que quando eu tenho uma locução verbal, o único verbo que vai sofrer variação contra as pessoas é o verbo auxiliar. Então, o verbo principal ele vai aparecer em uma das formas nominais: gerúndio, particípio ou infinitivo. O verbo auxiliar é ele quem vai sofrer a variação. Então, perceba que aqui, ó, o verbo auxiliar está na terceira pessoa do plural. E quando eu tenho uma oração solta, sem um contexto à parte, e aparece um verbo na terceira pessoa do plural, esse sujeito ele é indeterminado, tá bom? Então, seria basicamente isso, tá? Aqui, ó, continuando. Verbo ser indicando tempo vago, hora, data, distância e aspectos naturais. Era uma vez, são 3 horas da tarde, hoje são 18 de outubro, são 2 quilômetros daqui à sua casa, já era manhã de primavera quando acordei. Verbos que indicam fenômenos naturais, foi o que a gente viu na última aula, né? Só relembrando aí pra vocês, tá bom? Então, espero que tenha ajudado, tá? Na próxima semana nós teremos um conteúdo muito novo, um conteúdo bastante interessante e dando continuidade ao que a gente vem estudando toda sexta-feira. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.